Domênica e Luiz Fernando se beijarão pela primeira vez. Kiara descobre que matou o filho de Luiz Fernando. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Domênica Monteiro, no resumo semanal de 27 de abril a 1º de maio. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Ernesto também vai para a fazenda de Domênica. André diz a Domênica que existe uma carta onde o antigo dono da fazenda reconhece que vendeu para o pai dela. Esse é o único papel que eles têm e não está claro as extensões da propriedade. Domênica pergunta o que vão fazer. Genaro chega e entrega as faturas falsas para Domênica. Nicole lê a carta de Pedro. Ernesto presenteia Kiara com um chapéu. Ela finge gostar do presente. Genaro vê os dois abraçados. No dia seguinte, Genaro reclama com Kiara por ela não ter ido ficar com ele à noite. Kiara diz que com tantos parentes na casa é difícil escapar. Genaro pergunta se ela não o trocou pelo idiota que deu aquele chapéu tão feio para ela. Kiara pergunta se ele está com ciúmes dela de novo. Genaro diz que não gosta de ficar na vontade. Kiara diz que também não e ele não precisa se preocupar com o Ernesto porque aquele bobo não lhe interessa. Genaro diz que tá bom e beija ela. Domênica vai até a lagoa. Ela não resiste e entra na água sem roupa. Mercedes diz a Kiara que o mais importante para ela é apoiar o filho e ajudar ele nesses momentos difíceis. Kiara pergunta por que é difícil, se o Luiz Fernando está doente. Mercedes diz que não, é que eles acabaram de perder o seu neto, José Maria, o filho do Luiz Fernando. Luiz Fernando está pescando do outro lado da lagoa. Ele para e começa a nadar até se aproximar de Domênica. Surpresa ao vê-lo, Domênica pergunta se ele está seguindo. Luiz Fernando diz que nem que se fosse louco, tem coisas melhores para fazer. Domênica diz que ela também estava procurando um pouco de paz e tem que encontrar ele. Luiz Fernando diz que ela não lhe importa nem um pouco, estava pescando. Domênica diz que ele está aí espiando. Luiz Fernando diz para ela não ter ilusões. Já disse que ela não interessa como mulher. E mais, ele preferiria beijar o cavalo dela a ela. Ela não provoca nada nele. Domênica avança sobre ele e dá um beijão nele. Depois ela para e fica olhando para ele. Luiz Fernando beija ela de volta. E assim como ele, Domênica corresponde o beijo com paixão. Depois de desfrutar do beijo de Luiz Fernando, Domênica se afasta dele e pergunta o que está fazendo. Ela diz que não é assim e manda ele ir embora. Luiz Fernando pergunta por quê. Domênica diz que é porque está nua e precisa sair da água. Luiz Fernando pede desculpas e vira as costas para ela. Domênica grita para ele ir embora por onde chegou. Luiz Fernando diz que já vai e se afasta dela. Kiara diz a Mercedes que sente muito que ela e Luiz Fernando tenham ido para lá por causa de uma situação tão dolorosa e que tenham que enfrentar o mau comportamento da prima dela. Mas tem certeza de que Luiz Fernando vai conseguir uma mulher que ame ele e que possa lhe dar filhos. Luiz Fernando está na lagoa ainda, mas afastado, e vê Domênica se vestindo. Domênica termina de se vestir. Vai saindo, vê ele e diz: "Você continua aqui?" Luiz Fernando pergunta se podem conversar agora que ela está vestida. Domênica diz que não tem nada para falar com ele. Mas na verdade sim, vai pedir desculpas a ele por aquele beijo que não devia ter acontecido. Luiz Fernando pergunta por quê. Domênica diz que é culpa dele. Luiz Fernando pergunta por quê. Domênica diz que é porque ele a tira do sério, a provoca e faz ela fazer coisas que não deveria. Sorrindo, Luiz Fernando diz: "Bom, se eu tenho esse poder mágico sobre você, talvez eu te convença a conversarmos de maneira civilizada, agora que já demos o beijo da paz." Domênica diz para ele esquecer aquele beijo, porque ela continua o odiando e vai saindo. Luiz Fernando não permite que ela vá e dá outro beijão nela. Domênica, mais uma vez, corresponde ao beijo dele. Luiz Fernando para, diz que precisa saber se o que sentiu é verdade e volta a beijar ela. Domênica para o beijo, diz que ele não entende nada e vai embora. Adelaide diz ao avô que não tem outro pai a não ser ele e o ama muito. Prudêncio diz que só quer o melhor para ela.
Genaro vê Domênica chegando à fazenda e diz: essa potranca vale 2 Chiaras, ou melhor, vale 3. Porfírio entrega um recado de Osvaldo para Adelaide, onde ele diz que está esperando por ela às 5, onde eles se beijaram pela primeira vez. Luiz Fernando chega à fazenda e fica surpreso ao ver Chiara. Chiara diz que vai lembrá-lo de que não é como a Domênica e pergunta se incomoda ele ela ter ido. Luiz Fernando diz que não é isso, é que hoje foi um dia difícil. Chiara diz a Mercedes e Luiz Fernando que não sabe se fez bem em morar com a prima. Luiz Fernando, por que ela disse isso? Chiara diz que adora a prima, mas às vezes ela vê tudo como um negócio e a sua mãe acabou sendo como assistente pessoal dela e ela é quem realiza todos os caprichos dela. Luiz Fernando pergunta se há algum capricho em especial. Chiara diz que depende. Outro dia teve que ir dirigindo até a cidade do México e estava muito cansada. Mas nem tudo é ruim, porque às vezes ela serve como a consciência da Domênica. Claro, quando ela aceita receber conselhos, pois já a conhecem. Luiz Fernando pergunta o que ela aconselhou Domênica quando o noivo dela não chegou ao casamento. Chiara diz que ela tinha que deixar o rancor de lado, ainda que o que tem acontecido com Max Langer foi muito forte para a prima. Fez vir à tona o pior dela. Mercedes diz para Luiz Fernando convidar Chiara para conhecer as terras. Na lagoa, Chiara insiste para Luiz Fernando entrar com ela. Luiz Fernando diz que não, já entrou hoje e agradece. Chiara pede para ele ajudar ela a sair então. E puxa ele o fazendo cair na lagoa de roupa. Luiz Fernando sai da lagoa irritado. Chiara pergunta se ele pode levá-la para a fazenda porque não quer que a mãe dele a veja daquele jeito. Luiz Fernando diz que sim e pergunta se ela sabe se a prima dela está lá. Chiara pergunta se ele está perguntando porque quer escapar ou ver ela. Luiz Fernando diz que é uma simples pergunta. Pedro diz a Domênica que investiu o dinheiro que recebeu em um negócio e quer a ajuda dela, porque ele precisa assinar uns papéis com uma testemunha. Domênica pergunta em que negócio ele se meteu. Pedro diz que é o novo sócio do Luiz Fernando. Nesse momento, Luiz Fernando e Chiara chegam. Domênica fica furiosa e diz: que diabos esses dois estão fazendo juntos? Domênica se aproxima deles e, chamando Luiz Fernando de descarado, diz que ele se atreveu a pedir ao Pedro para ser seu sócio e pergunta se ele não disse que a fazenda dele está na ruína. Luiz Fernando diz que as coisas não aconteceram assim e não pensa em discutir com ela. Chiara diz para entrarem e resolverem as coisas. Domênica diz que Chiara está sendo muito amável porque não sabe a fera irritante de vizinho que elas têm e não entende o que ela está fazendo com ele. Luiz Fernando diz que pode conviver com quem quiser, ainda mais se for uma mulher que não é nervosa e briguenta como ela. Pedro diz para eles pararem de brigar. Luiz Fernando diz a Chiara que foi um prazer estar com ela. Chiara diz o mesmo para ele. Luiz Fernando diz que ela é muito bem-vinda à fazenda dele e vai embora. Domênica fica morrendo de ciúmes. Chiara diz a Domênica que ela e Luiz Fernando só deram uma volta pelas terras dele e terminaram banhando na lagoa. Domênica diz que está em guerra com aquela fera e ela fica se fazendo de vizinha compreensível. Chiara diz para ela não falar assim, Luiz Fernando é uma ótima pessoa. Domênica diz que ela está interessada no vizinho irritante. Chiara diz que ela está parecendo uma namorada ciumenta. Domênica diz que claro que não. Chiara diz que achou que para ela todos os homens eram terríveis e pergunta se ela mudou de opinião. Domênica diz que claro que não mudou, acha o Luiz Fernando terrível e por isso a proíbe de ter qualquer tipo de relação com ele. Chiara diz que ama ela, mas não vai deixar ela tratá-la daquele jeito, não vai permitir. Adelaide se encontra com Osvaldo e diz que continua magoada por ele não ter a defendido na frente da mãe dele. Osvaldo diz que teve que fazer aquilo para que a mãe não saiba que ela é a dona do seu coração. Eles se beijam. Alguém vê os dois juntos. Adelaide escuta um barulho, se assusta e sai correndo. Osvaldo vai embora e Simão, um dos trabalhadores da fazenda, aparece. Domênica diz a Nicole que acha que Luiz Fernando está se aproximando de Chiara só para irritar ela. Nicole fala das coisas boas que Luiz Fernando já fez por ela e manda ela pensar muito bem se vale a pena continuar brigando com ele.
Domênica diz a Chiara que exagerou e pede desculpas a ela. Domênica diz que o que não quer é que o Luiz Fernando se aproxime dela com segundas intenções. Chiara diz que se aproximou do Luiz Fernando e da mãe dele para ajudar ela, mas vendo a reação dela, quer saber de uma coisa e pergunta se ela se incomodaria se ela gostasse do Luiz Fernando. Domênica diz: como é? Você gosta do vizinho irritante? Chiara diz que não pode negar que ele é muito bonito e atraente. Domênica diz: olha aqui, Chiara, eu não me meto na sua vida, mas dessa vez deixa eu te dar um conselho. Não tenha ilusões com o Luiz Fernando. Eu sei o que eu estou dizendo. Pedro diz a Luiz Fernando que pediu para Domênica ser testemunha no negócio deles. À noite, Genaro entra no quarto de Chiara sem que ninguém o veja e os dois vão para a cama. No dia seguinte, Pedro e Luiz Fernando assinam o acordo da sociedade com Domênica como testemunha. Domênica diz a Pedro que o contrato está muito bom. Cosme entrega os documentos falsos para Genaro, onde diz que a lagoa e as terras ao norte pertencem a Domênica. Pilar diz a Chiara que precisa saber quando poderão tirar o dinheiro do banco e quanto elas têm. Chiara diz que não sabe e não acha ela capaz de tomar conta de um negócio sozinha. Pilar se sente ofendida com o que a filha diz. Luiz Fernando entrega para Domênica os sapatos dela que haviam ficado no carro dele quando ele a levou para o hospital. Domênico agradece e pergunta se é tudo que ele vai dizer. Para fazer ciúmes dela, Luiz Fernando diz: não, manda lembranças minhas a Chiara, por favor. Ele pede licença e sai. Domênica fica morrendo de raiva. Genaro diz a Domênica que tem boas notícias para ela. Ali está a escritura da fazenda dela. Intrigado, Ernesto diz que procurou aquele documento na capital do estado e não o encontrou. Genaro diz que pediu eles desde que a patroa chegou, por isso ele não conseguiu. O prefeito entregou para ele. Domênica agradece Genaro, dizendo que é muito importante para a fazenda. Genaro pede licença e se retira. Domênica diz ao padrinho e Ernesto que ali está as extensões das suas terras. Mercedes e Luiz Fernando chamam Pedro para morar na casa grande com eles. E eles brindam pela nova vida dele. Domênica e André chegam à fazenda de Luiz Fernando. Domênica pede desculpas por interrompê-los, mas diz que não vão tomar muito tempo deles. Ela diz a Luiz Fernando: eu vim trazer para você a prova de que eu tenho a razão. A lagoa me pertence e muitas terras mais adiante. André diz a Luiz Fernando que ali está a escritura da fazenda, onde estão estabelecidos os limites da fazenda Joia, que agora se chama a Abandonada. Domênica diz que com base nisso vai pedir para eles retirarem tudo das terras que lhe pertencem e que permitam ela a levantar as cercas. Luiz Fernando diz que não sabe de onde eles tiraram aquela escritura, mas estão equivocados. Ele conhece perfeitamente os limites das suas terras. Mercedes diz que ela também, e por isso a fazenda se chama Espelho da Lua, porque a lagoa está na propriedade deles. André diz que eles não podem ir contra um documento legal. Luiz Fernando diz que a sua escritura é legal e pode provar para eles. Pilar diz a Nicole e Chiara que os documentos não mentem, e com isso fica claro que o Luiz Fernando é um abusado, e Chiara precisa ficar longe dele. André e Domênica veem a escritura da fazenda de Luiz Fernando. Luiz Fernando diz que, como eles estão vendo em sua escritura, também estão marcados os limites. André diz que a diferença entre a escritura dele e a de Domênica é que os limites são da lagoa e ao norte dela. Domênica diz que não sabe o que o pai dele fez, mas se apropriou das terras dela. Luiz Fernando diz que ela pode dizer o que quiser, e mais, eles podem ir pelos meios legais e aí verão quem fez tudo do jeito errado. André diz que um processo judicial pode levar anos. Domênica diz que tem o tempo necessário para levar aquilo até as últimas consequências. Luiz Fernando diz que só espera que ela não descumpra a lei, como da última vez, e pergunta se ela se lembra. Domênica diz que ele já está avisado e sai. André pergunta a Domênica do que Luiz Fernando estava falando. Domênica diz que fez para evitar que deixassem o Pedro preso injustamente. André diz que se eles vão entrar em litígio, devem começar solicitando a demarcação das duas propriedades.
Luiz Fernando conversa com seu advogado. E depois diz a mãe Prudêncio e Pedro que Sangenis lhe disse que precisam da demarcação legal das propriedades. Genaro pergunta a Domênica se ficou claro para o vizinho que ele está invadindo as terras dela. Domênica diz que Luiz Fernando tem escrituras que dizem outra coisa. Genaro pergunta se as escrituras de Luiz Fernando não são falsas. André diz que não são, ele viu tudo. Genaro pergunta a Domênica o que vão fazer. Domênica diz que vão entrar com um processo legal para que seja feita uma investigação, que os documentos sejam averiguados até chegarem à verdade. Genaro fica apreensivo. Pilar diz a Domênica que sabe que a filha não é perfeita, mas acredita nas boas intenções dela. Domênica diz que o que Chiara não deve fazer é tentar ser intermediária entre ela e o Luiz Fernando. Pilar pergunta se ela não percebe que Chiara está fazendo tudo isso por ela, que está naquele lugar para fazer companhia para ela, mas para ela é muito fácil esquecer quem a ama e quem não. Pilar diz que, para a tranquilidade de todos, ela e Chiara vão voltar para Puebla. Domênica diz para a tia não ficar assim e, além disso, precisa da companhia dela. Pilar diz que, de qualquer jeito, já falou com o André para ajudá-la a montar um negócio e assim não dependerá mais dela. Domênica diz que a tia nunca tinha falado assim com ela. Pilar diz que ela nunca havia sido tão grosseira. Nunca tinha visto ela com tantos ciúmes da sua filha. Nicole diz a André que acha que Domênica ficou com ciúmes da prima quando viu ela chegar com o doutor. Genaro quer que Roque se aproxime de Pedro para ele ficar sabendo de tudo que se passa na fazenda de Luiz Fernando. Mercedes começa a ensinar Pedro a escrever e ler. Chiara chega à fazenda Espelho da Lua e diz a Mercedes que foi ver o Luiz Fernando porque está sentindo muita dor nas costas e quer se consultar com ele. Domênica conta para Nicole que beijou Luiz Fernando. Neide escuta tudo. Nicole diz a Domênica que não esperava por aquilo e pergunta o que aconteceu depois. Domênica diz que Luiz Fernando a beijou e naquele momento o mundo parou, mas depois terminaram brigando como sempre. Nicole diz que do ódio ao amor só está um passo. Domênica diz que não vai voltar a se apaixonar, muito menos por um homem que a única coisa que quer é aumentar as terras dele. Luiz Fernando examina Chiara. Ela finge estar sentindo muita dor. Luiz Fernando receita uma pomada e um analgésico para ela e diz que serão suficientes. Chiara dá um beijo demorado no rosto dele, o agradece e sai. Neide conta para o tio que a patroa e o doutorzinho se beijaram. Ela diz que escutou a patroa contar para Nicole que ela e o doutor se beijaram e ela gostou. Genaro fica furioso. Prudêncio diz a Pedro que finalmente ele está ali na fazenda e como patrão. Pedro diz que não está entendendo ele e se ele estiver se sentindo velho e cansado, não precisa se preocupar que ele vai trabalhar por ele. Maria vai levar algumas encomendas para a fazenda abandonada. Domênica vê e ajuda ela. Elas começam a conversar. Maria diz que viu o pai escrevendo uma música sobre ela. Disse para ele que era muito errado fazer aquilo e ele até lhe deu um beliscão por ela andar se metendo no que não importava a ela. Maria mostra o seu braço roxo para Domênica. Domênica diz que ela não deve permitir que ninguém a machuque, nem mesmo o pai dela. Maria diz que ali em Santa Teresa as mulheres não têm voz e nem voto. Domênica diz que percebeu isso desde que chegou ali e é algo que tem que mudar. Maria diz que queria conhecer ela porque lhe disseram como ela enfrentou seu pai, o Senhor Cosmo. Domênica diz que nesse momento não é o melhor exemplo. Maria diz que para ela é sim, quer ser como ela, quer que a respeitem e que não a façam se sentir inferior por ser mulher. Cumprindo as ordens de Genaro, Roque vai falar com Pedro e diz que foi pedir desculpas por ter se comportado tão mal com ele. Pedro diz que não é rancoroso, mas também não é bobo, então ele pode ir embora com as suas desculpas. Roque diz que lhe disseram que ele é sócio daquela fazenda e queria saber se ele pode lhe dar trabalho. Pedro pergunta se Genaro despediu. Roque diz que não, mas percebeu que ele tem razão. Na abandonada há maus tratos e abuso. Pedro diz que ele é um dos que abusava. Pedro diz que é verdade, mas não quer continuar mais nesse caminho. O Genaro está cada vez pior e ele quer mudar.
Genaro conta para Chiara que Luiz Fernando e Domênica se beijaram. Furiosa, Chiara diz que é mais mulher do que a Domênica e dessa vez a prima não vai tirar dela o homem que ela escolheu. Mercedes conta para Luiz Fernando que Eugênio tinha outra mulher. E diz que odeia aquele lugar porque cada canto a lembra da traição do pai dele. Luiz Fernando fica surpreso, diz à mãe que sente muito e a abraça, a consolando. Maria conta para Domênica que o pai bate neles e na mãe dela também. Mercedes diz a Prudêncio que contou para Luiz Fernando que o pai dele a traiu. Prudêncio pergunta se ela contou tudo. Mercedes diz que do filho que ele teve com a outra não. O filho nunca vai perdoá-la se souber que ela obrigou o pai dele a se desfazer daquela criança. Mercedes diz que quando soube que a mulher morreu, o Eugênio queria levar o menino para morar com eles, mas ela o proibiu. Prudêncio pergunta se ela quer saber quem é esse menino. Mercedes diz que não, e o Luiz Fernando não pode saber disso, porque ficaria decepcionado com ela para sempre. E se esse rapaz aparecer, vai querer se vingar dela e também do seu filho, e prefere guardar essa culpa só para ela e para sempre. Domênica leva Maria para a cidade. Maria pede desculpas por pedir que ela deixe na praça, mas se a verem com ela, vão fazer um escândalo. Domênica diz que ela já tem o seu telefone e qualquer coisa que precisar é só ligar. Feliz, Maria abraça Domênica e a agradece. Mercedes diz para Luiz Fernando se lembrar que amanhã é a missa em memória do José Maria. Pedro vai conversar com Luiz Fernando sobre rock. Chiara liga para Mercedes e a convida para almoçar em Santa Teresa no dia seguinte. Mercedes diz que não pode porque amanhã é a missa em memória do seu neto. Chiara diz que ficaria feliz em rezar por esse bebê se isso não for incomodar o Luiz Fernando. Mercedes diz que, ao contrário, sempre agradecem a presença de alguém que os valoriza. Pedro diz a Luiz Fernando que não tem certeza se o Roque foi mesmo pelo trabalho, porque ele sempre foi muito amigo do Genaro. Luiz Fernando diz que Roque pode estar querendo mesmo mudar e vai pensar, porque não quer que Domênica diga que ele está tirando os trabalhadores dela. Despeitado, Genaro enche a cara no bar do Gabriel por Domênica ter beijado Luiz Fernando e fala com os amigos como se tivesse ficado sabendo que Domênica beijou foi o Ernesto. Domênica comunica à família que quer abrir um centro de apoio às mulheres de Santa Teresa, porque quer que elas conheçam seus direitos e aprendam a se valorizar mais. Chiara diz que com a imagem dela não acha que os maridos vão deixar suas mulheres se aproximarem do centro dela. Domênica diz que já pensou nisso e por isso vai chamar Centro Social, não vai ter o seu nome. Como Genaro mandou, Neide está bem atenta à conversa deles. Ernesto sugere usar outro nome para que não associem o centro a Domênica e pergunta o que ela acha da Chiara. Domênica diz que é uma grande ideia e espera que assim Chiara pare de ficar tão entediada e faça algo que a deixe feliz. Pedro diz a Roque que Luiz Fernando está pensando se vai contratá-lo ou não. Roque pergunta se Luiz Fernando é sócio dele ou patrão ou eles fazem tudo de mãos dadas. Pedro diz que só foi avisá-lo, mas agora que está vendo ele todo cruel e respondão, é melhor deixarem para lá. Com a ajuda de Ernesto, Domênica encontra uma casa para seu centro social. Chiara chega para a missa em memória do filho de Luiz Fernando. Domênica e Ernesto estão passando na frente da igreja e veem Chiara com a família de Luiz Fernando. Domênica diz a Ernesto que não entende o que Chiara está fazendo com eles. Domênica e Ernesto entram na igreja sem que Luiz Fernando os vejam e sentam no último banco. O padre diz que a missa é em memória da esposa e do filho de Luiz Fernando Gimenez. Surpresa, Domênica diz. O Luiz Fernando perdeu a sua esposa e o filho. Ernesto pergunta se ela não sabia disso. Domênica diz que não. Uma vez o Luiz Fernando lhe falou da sua dor e do sofrimento e ela se atreveu a minimizá-la e a comparar com a dela. Foi muito injusta. Pilar fica muito nervosa ao descobrir que não tem mais dinheiro em sua conta. André diz que vai falar com o banco e então saberá os movimentos que foram feitos na conta dela. Genaro dá um murro em Roque, diz que ele está despedido e para ir correndo falar com o Pedro para ver se assim ele dá trabalho por pena. Ao revisar a conta do banco,
André diz a Pilar que não resta dúvida. A filha dela transferiu todo o dinheiro para Max Langer. Chocada, Pilar pergunta por que Chiara fez isso, porque não lhe disse nada. A missa termina e Domênica vai falar com Luiz Fernando. Luiz Fernando diz a ela que ali não. Se ela quiser brigar, que seja em outro lugar. Domênica diz: me perdoa, Luiz Fernando. Eu não sabia que você tinha perdido a sua esposa e o seu filho. Te peço perdão. Luiz Fernando diz que não precisa dar pena dela. Domênica diz que está falando de coração. Se arrepende de ter comparado a sua dor com a dele e pede que, por favor, ele a perdoe. Luiz Fernando pede a todos para deixarem ele e Domênica sozinhos. Do lado de fora da igreja, Ernesto diz que precisam deixar Domênica e Luiz Fernando conversarem. Talvez eles cheguem a um acordo. Domênica diz a Luiz Fernando que está muito envergonhada por ter se comportado como se os seus problemas fossem os únicos ou os mais sérios da vida e pede perdão. Luiz Fernando diz que se serve de algo para que ela o entenda, ele também quer se desculpar com ela. Domênica pergunta por quê. Luiz Fernando diz que estava com muita raiva e acha que foi grosseiro com ela. Domênica diz que estão sendo sinceros e a música que ele pediu não estava tão ruim. Luiz Fernando diz que quebrou a cara do Gabriel por isso. Ele nunca machucaria uma mulher assim, e muito menos ela. Luiz Fernando diz que quem dera eles tivessem conversado daquele jeito desde o começo, mas ela sempre se aproximou dele como um furacão. E só agora ele está percebendo que ela também pode ser um vento suave. Domênica diz: eu sempre pensei que você fosse uma... Ela para de falar e Luiz Fernando diz: uma fera? Eu já sei. Domênica diz: mas também percebo que você pode ser muito doce, como foi na lagoa. Luiz Fernando diz que ela lhe roubou o primeiro beijo e pergunta por que ela foi embora depois que ele a beijou. Domênica diz que estava prestes a quebrar sua promessa de não voltar a amar. Teve medo. Eles quase se beijam novamente, mas são interrompidos por Chiara, que pergunta se está tudo bem e diz que todos lá fora pensaram que eles estavam brigando. Domênica diz que está tudo bem. Luiz Fernando e ela esclareceram algumas coisas. Pede desculpas a ele de novo e vai embora. Luiz Fernando sorri. No bar de Gabriel, eles falam sobre Ernesto e Gabriel diz que ele é namorado da Domênica Monteiro. Domênica diz a Chiara que ela poderia ter lhe contado que Luiz Fernando perdeu a esposa e o bebê. Chiara diz que sim, mas ela não queria saber nada sobre a fera peluda que quer tirar as terras dela. Então ela armou um bom plano e por isso ela e Luiz Fernando estão se dando bem. Domênica diz que se soubesse antes, não teria sido tão injusta com Luiz Fernando. Chiara entra em casa. Pilar surpreende com uma bela bofetada e pergunta por que ela transferiu todo o dinheiro delas para o Max Langer. Roque diz a Pedro que Genaro ficou sabendo que ele pediu trabalho e o despediu com um murro. Chiara diz à mãe que Max a roubou do mesmo jeito que roubou a Domênica. Ele pediu dinheiro emprestado, disse que iria pagar, e como a Domênica lhe disse que ele era um homem honesto e honrado, ela acreditou nele. Pilar diz que ela não tinha nenhum direito de emprestar aquele dinheiro sem consultá-la. Chiara faz o seu teatro, se vitimiza. Diz à mãe que vai deixar de ser uma carga para ela. E sai de casa correndo e monta em um cavalo, saindo em disparada. Preocupada, Pilar pede para os peões ir atrás da filha porque ela não sabe montar. Luiz Fernando examina Roque. Diz que Genaro esteve prestes a fraturar a mandíbula dele e se ele quiser podem colocar o Genaro na cadeia por causa daquela agressão. Pedro diz para Roque se animar. Já chega de permitirem que Genaro faça o que quiser. Roque diz que não. A única coisa que quer é não ter problemas. Luiz Fernando cai na conversa dele e o contrata para trabalhar em sua fazenda. Distante de casa, Chiara se suja toda em uma poça de lama, para fazer de conta que foi o cavalo que a derrubou. E também arranha o braço com um pedaço de madeira. Pedaço de pau. Ela escuta o barulho de um cavalo se aproximando. Diz que com sorte quem vai encontrá-la será o Luiz Fernando. Pega uma pedra, bate em sua cabeça, desmaiando. Luiz Fernando encontra ela e a leva para a fazenda de Domênica. Luiz Fernando diz que Chiara não tem ferimentos graves, mas chorou o caminho todo.
Pilar pede perdão a Chiara e diz que nenhum dinheiro vale a vida dela. Domênica pergunta de que dinheiro a tia está falando. André diz que falam disso depois. O importante agora é que Chiara e Pilar estejam bem. Ernesto leva Chiara para o quarto. Chiara faz drama e diz a Luiz Fernando e a mãe que só quer morrer. Pilar diz para não falar isso porque a mata também e jura que está arrependida de ter sido tão dura com ela. Luiz Fernando diz que vai deixar ela sozinha. Se qualquer coisa que Pilar precisar, ele está ali. André conta para Domênica e Nicole o que aconteceu com o dinheiro de Pilar. Domênica diz que o maldito do Max, além de ter atraído e abandonado, também zombou da Chiara. Ela devia ter lhe contado. Nicole diz que com certeza Chiara sentia muita vergonha e não quis machucar ela ainda mais. Luiz Fernando escuta a conversa deles. Domênica diz que não imaginava que a Chiara e o Max tivessem uma relação daquele tipo. André diz que Max poderia ter proposto o mesmo a Pilar. Domênica diz que entende que Max não tenha lhe dito nada, mas porque ele é um ladrão profissional, mas a Chiara, e sente que a prima esteve agindo esse tempo todo pelas suas costas. Luiz Fernando se aproxima deles. Diz que Chiara está melhor e ele já deixou as recomendações com a senhora Pilar. Luiz Fernando diz a Domênica que quer falar com ela, mas acha que será melhor em outro momento. Pede licença e sai. Genaro diz a Luiz Fernando que ultimamente ele anda muito por ali. Domênica sai, vê os dois conversando e pergunta o que está acontecendo. Luiz Fernando diz que foi contar para ela que o administrador dela bateu em um dos peões dela. Domênica pergunta a Genaro se aquilo é verdade. Mentiroso nojento. Genaro diz que é verdade. Partiu a cara do Rock porque ele estava cantando a música da abandonada. E ali ninguém vai faltar ao respeito com a sua patroa. Genaro diz que Luiz Fernando fez o mesmo com Gabriel e pergunta se ele já esqueceu. Domênica diz para Luiz Fernando não brigar com ninguém por ela e manda Genaro pedir desculpas a Rock porque ele pode cantar o que quiser. Genaro diz que isso vai ser muito difícil porque ele foi pedir trabalho para o doutorzinho. Luiz Fernando diz a Domênica que é isso mesmo. Rock foi lhe pedir trabalho e não quer que ela ache que ele está roubando os trabalhadores dela. Domênica pergunta se era disso que ele queria falar com ela. Luiz Fernando diz que sim e também queria falar dos abusos do administrador dela com as pessoas. Genaro diz que é assim que resolvem as coisas ali. Luiz Fernando diz que vai ensinar ele o que é bater em alguém mais frágil do que ele. Domênica se coloca entre eles e diz para Luiz Fernando não se preocupar que vai ficar tudo bem. Ele pode deixar que ela se encarregue, pois ele tem muitas coisas na cabeça. Genaro percebe o clima entre eles. Domênica diz a Luiz Fernando que acha que o melhor é que o Rock e o Genaro não trabalhem juntos mais, mas ele deveria usar aquela energia de fera para semear a terra. Luiz Fernando agradece por entendê-lo, diz que vê ela depois e vai embora. Domênica proíbe Genaro de voltar a bater nos seus empregados. Diz para ele não achar que é melhor do que ninguém e se está ali é porque é útil para ela, mas não indispensável. Luiz Fernando diz à mãe que não sabe muito bem o que aconteceu com a Chiara, só sabe que tem a ver com o sujeito que deixou a Domênica plantada no altar. Mercedes pergunta o que ele e Domênica conversaram na igreja. Luiz Fernando diz que Domênica se desculpou e eles decidiram conviver melhor. Mercedes vai à fazenda de Domênica. Diz a Pilar que o primeiro encontro delas não foi muito feliz, mas os filhos as unem. Pilar diz que nunca vai deixar de agradecer ao Luiz Fernando pelo que fez por sua filha e a ela por se preocupar com a Chiara. Pilar leva a Mercedes para ver Chiara. Adelaide diz ao avô que já percebeu que não dará certo a sua relação com Oswaldo. Ele não precisa se preocupar que ela não voltará a ver ele. Chiara faz Mercedes acreditar que Domênica não gostou dela ter ido à missa do filho de Luiz Fernando. Mercedes conta para ela como Sofia perdeu o filho de Luiz Fernando. Ela diz que Sofia estava saindo do hospital e foi atropelada. Chiara fica aflita, pasma, ao perceber que Mercedes está falando do acidente que ela provocou. No dia seguinte, Chiara liga para Silvia e diz que elas mataram o filho do Luiz Fernando. Chiara diz que foi se esconder no fim do mundo para que não a pegasse e olha onde foi parar. Silvia pergunta se ela não tem medo de que alguém descubra que ela matou o filho do Luiz Fernando. Chiara diz que não tem como associarem ela ao que aconteceu.
e ela fica feliz porque está encantada pelo Luiz Fernando. Roque diz a Luiz Fernando e Pedro que pode falar com Gabriel para que ele traga as sementes para o plantio. Pedro diz que Luiz Fernando já falou com o Sangenis e ele vai conseguir o fornecedor das sementes. Ele pode esquecer do Gabriel. Domênica pergunta a Chiara por que ela fazia negócios com Max pelas suas costas. Roque informa a Genaro que Luiz Fernando vai começar a plantar ao norte da lagoa e não vai comprar as sementes do Gabriel. Domênica pergunta a Chiara por que ela deu dinheiro para Max, por que fez tantas transferências. Chiara diz que todo o dinheiro era para ela. O Max lhe pediu porque queria dar um cavalo para ela de presente de casamento e ela jurava que ele iria lhe pagar. Chiara diz que se não contou para ela, quando o Max a deixou plantada, foi porque se sentia como uma estúpida e não queria envergonhar a mãe e também não queria machucar ela. Domênica diz que teria preferido que ela fosse franca com ela, mas não, ela preferiu ficar calada e agora está fazendo o mesmo com Luiz Fernando. Chiara pergunta o que Domênica imagina que ela está fazendo com Luiz Fernando. Domênica diz que ela se enfiou dentro da casa do Luiz Fernando e ficou amiga da mãe dele, mesmo sabendo de todos os conflitos que ela tem com ele. E também sabia da desgraça pessoal dele quando que pensava em contar para ela. Chiara diz que era uma desgraça pessoal e ela só estava tentando intermediar entre os dois para que terminassem as brigas. Mas parece que tudo que ela faz é errado. Domênica pergunta como que Chiara não quer que ela fique com raiva com todas as coisas que faz pelas suas costas. Chiara diz que pensou que fosse encontrar com uma fera, mas foi tudo ao contrário, tanto que acabou se apaixonando pelo Luiz Fernando. Domênica diz a Chiara que ela não pode gostar do Luiz Fernando. Chiara pergunta por que não, o que está acontecendo. Domênica diz que já tem problemas demais com o Luiz Fernando e ela só vai piorar as coisas. Domênica diz que é impossível, ou o Luiz Fernando diz que está interessado nela. Cascavel maldito. Chiara diz que ele não disse em palavras, mas também não tem sido indiferente com ela. E aquele dia na lagoa, ele foi muito carinhoso. E ela não quis ir mais longe só porque ele é um homem recém-viúvo e ela não achou certo. Mas eles têm muita química. Morrendo de ciúmes, Domênica diz que é melhor ela não se iludir tanto. Não sabem quais são as verdadeiras intenções do Luiz Fernando. Domênica vai saindo do quarto da prima e ela grita: "Deixa de paranoia, prima. Nem todos os homens são como Max Langer." Domênica fica mal, pois acredita em todas as mentiras que Chiara disse. Nicole pergunta a Domênica por que ela não contou para Chiara que ela e o doutor se beijaram. O Luiz Fernando gosta dela, não da Chiara. Domênica diz: "E se ele estiver brincando comigo enquanto faz a Chiara se apaixonar por ele?" Nicole diz que ela precisa esclarecer tudo com Chiara antes que tudo piore. Chiara diz à mãe que Domênica chamou de estúpida por ter se deixado enganar pelo Max e até insinuou que eles eram próximos demais. Pilar diz que a prima dela não pode tratá-la assim. Chiara diz que a mãe devia ter visto como a prima ficou quando ela disse que se apaixonou pelo Luiz Fernando e acha que ela está com ciúmes. Pilar diz que Domênica não pode nem ver esse homem pintado de ouro. Chiara diz que Domênica não vê Luiz Fernando com amor, mas como uma fera que ela precisa domar. Nicole aconselha Domênica a falar com Luiz Fernando sobre o que estão sentindo. Domênica vai falar com Luiz Fernando, mas Mercedes diz que ele não está. Foi a São Felipe buscar um amigo. Domênica diz que volta depois. Mercedes diz para ela falar com seu filho quando ele for visitar a Chiara. Ele está muito preocupado com a prima dela e vai vê-la assim que chegar. O advogado de Luiz Fernando, Roberto Sangenis, chega a São Felipe. Luiz Fernando diz a ele que vai propor a Domênica que compartilhem as terras e sabe que ela vai aceitar. Sangenis pergunta se ele tem certeza disso. Luiz Fernando diz que ele e Domênica tiveram uma boa aproximação e conta que se beijaram. Luiz Fernando diz que nunca pensou que pudesse voltar a se apaixonar depois da Paula. Chiara diz à mãe que se o Luiz Fernando for vê-la, a Domênica pode fazer uma grosseria com ele. Então é melhor ela ir à fazenda dele. Genaro manda Cosme e Fabiana descobrirem em qual tribunal vai correr o processo pelos limites da fazenda, porque ele quer saber quanto vai lhe custar para ganhar esse processo. Depois, ele manda Cosme falar com seu amigo agrônomo Omar Valdez
para ele saber de que forma podem fazer o doutorzinho perder a plantação de feijão dele. Cosme diz que com isso, e tendo perdido o processo, Luiz Fernando vai perder o seu investimento e com certeza ficará falido. Genaro diz que é isso mesmo que quer. Assim, Luiz Fernando terá que vender as suas terras para sua potranca por centavos. Fabiana pergunta o que vai acontecer se a abandonada decidir ficar e diz que eles não poderão continuar fazendo os negócios deles. Genaro diz que já tem tudo planejado, eles vão ganhar e vai compensá-los por tudo que perderam. Pedro diz a Mercedes que toda vez que vê a Neide como mulher, acontece algo ruim. Um dia, o vento levantou a saia dela. Ele viu as perninhas dela e um escorpião o picou. Mercedes diz que então ele gosta da Neide. Pedro diz, como não gostar? Ela é tão bonita. De repente, eles escutam um barulho. Pedro corre para a cozinha, vê 2 panelas no chão e diz a Mercedes que aquele é o Espírito Santo avisando que ele tem que ver a Neide como irmã. Neide encontra a carta que Pedro escreveu para Nicole e fica muito feliz ao ver que na carta Pedro diz que a única coisa que lamentava por ter ido embora da fazenda é que não teria a sua Neidinha por perto mais. Neide diz para si mesma que Pedro sente algo por ela. Luiz Fernando vai até a fazenda de Domênica com Sangenis e apresenta ele como seu amigo e advogado. Domênica diz que se eles querem falar sobre as terras que estão em litígio, ela vai chamar o padrinho, que é seu advogado. Luiz Fernando pede para ela esperar. Diz que depois falam sobre isso e gostaria que os dois conversassem. Domênica pergunta se a mãe dele disse para ele que ela foi procurá-lo. Luiz Fernando diz que não, foi buscar o Sangenis e eles foram direto para lá. Domênica chama ele para o seu escritório. Enquanto isso, Chiara e Pilar estão na fazenda de Luiz Fernando. Chiara diz a Mercedes que Domênica disse que não quer que ela veja o filho dela com tanta frequência. Mercedes pede desculpas, mas diz que acha detestável o modo como aquela moça se comporta. Chiara diz que mesmo que Domênica proíba, ela vai continuar indo ver o Luiz Fernando e ela. Pilar diz a Mercedes que apoia a filha. Tentou ser uma segunda mãe para Domênica, mas deve ter falhado em algo, porque agora ela está irreconhecível. Mercedes diz que tem a impressão de que Domênica quer envolver o seu filho. Chiara diz que ela tem razão. A Domênica e o filho dela já se beijaram. Mercedes fica surpresa. Luiz Fernando diz a Domênica que se puderem compartilhar os terrenos pelos quais eles têm brigado, os problemas deles terminariam. Se ela aceitar, eles podem assinar um acordo diante de um tabelião para que não haja dúvidas. E então, eles poderiam ficar mais perto para saberem o que realmente estão sentindo um pelo outro. Luiz Fernando diz que já começa a sentir ela como uma mulher muito especial para ele e se aproxima para beijá-la. Domênica não o permite. Diz que vai pensar no que ele está lhe propondo. Ele já sabe onde fica a saída e se afasta. Luiz Fernando fica sem entender por que ela agiu daquele jeito. Sangenis pergunta a Luiz Fernando o que aconteceu, se ele e Domênica voltaram a brigar. Luiz Fernando diz que não sabe. Domênica está muito fria, muito distante e não sabe o que fez de errado dessa vez. Chiara diz a Mercedes que Domênica beijou Luiz Fernando porque ela disse que sentia algo pelo filho dela. Pilar diz que não pode acreditar que Domênica tenha ousado a fazer isso. Chiara diz à mãe que Domênica está acostumada a ganhar sempre e ela acha que vai ser melhor se afastar do Luiz Fernando. Mercedes diz para ela não fazer isso e tem certeza de que o seu filho nunca se interessaria por uma moça como a Domênica. Mercedes diz que Chiara é diferente e tem feito bem ao seu filho. Chiara fica se achando. Neide vai falar com Pedro. Diz que já sabia que ele não podia gostar mais da Adelaide do que dela. Se aproxima dele e quase o beija. Mas Pedro deixa cair as madeiras que está segurando em seus pés. Ele grita de dor e diz que é a maldição. Nicole pergunta a Domênica se ela falou com Luiz Fernando e se ele gosta da Chiara. Domênica diz que não. Luiz Fernando só está interessado nas terras dela e foi lhe propor um acordo para compartilharem as terras pelas quais estão brigando. Nicole diz que o padrinho dela lhe disse que isso era o melhor para terminar com aquela briga. Domênica diz que pode ser, mas o que o padrinho não sabe é que aquele homem quer convencê-la a beijos. Nicole diz que então Luiz Fernando gosta dela. Domênica diz que não,
E ele disse que depois que compartilhassem as terras, poderiam ver o que um sente pelo outro. Pedro continua dizendo a Neide que gosta dela como irmã. Neide diz que um dia ele vai aceitar que a ama. Domênica diz a Ernesto que acreditou no Luiz Fernando e se deixou levar, mas esse homem é um vigarista igual ao Max e só está brincando com ela. Ele também está dando asa para a Chiara, mas o pior é que agora a Chiara diz que também está apaixonada por ele. Luiz Fernando e Sangeni chegam em casa e encontram Chiara e Pilar. Luiz Fernando fica constrangido com os olhares de Chiara. Ernesto pergunta a Domênica se Chiara já sabe que o Luiz Fernando beijou ela. Domênica diz que não e nem sabe como contar para ela. Queria saber o jogo de Luiz Fernando antes de falar com Chiara. Triste e desapontado, Ernesto diz que está apaixonado pela Chiara. Mercedes diz para Luiz Fernando examinar Chiara. Luiz Fernando chama ela para irem para o seu consultório. Nada satisfeitos com Genaro, Gabriel diz a Cosme que eles precisam começar a fazer os seus próprios negócios, antes de ficarem sem nada. Maria diz a Branca que ela e Domênica são amigas e ela deveria falar com Domênica. Ela pensa como elas e quer ajudar as mulheres. Até já trouxe um advogado para a cidade. Branca diz que já conheceu o advogado. Ele foi à prefeitura. É um homem muito bonito. Maria diz para ela não ter ilusões porque ele é namorado da Domênica. Luiz Fernando examina Chiara e diz que ela não precisa ser examinada novamente. Chiara pergunta se é verdade que ele ficou preocupado com ela. Luiz Fernando diz que sim, ela teve um golpe na cabeça e os golpes na cabeça são muito perigosos. Ele pergunta por que ela saiu cavalgando da fazenda da Domênica se tem medo de cavalos. Chiara segura a mão dele. Diz que todo mundo se sente muito mal pela Domênica, mas o Max Langer fez o mesmo com ela. Ele se aproveitou de que eram praticamente família e lhe pediu um empréstimo porque queria comprar um cavalo para a Domênica. Nunca pagou e fugiu com todas as suas economias. Luiz Fernando diz que sente muito. Chiara diz que o que mais lhe dói é que a prima disse que havia algo especial entre eles e isso não é verdade. Luiz Fernando segura a mão dela. Diz para ela ficar calma que está tudo bem. Ela não tinha por que fugir daquele jeito. E tem certeza de que em algum momento a Domênica vai entender que ela foi mais uma vítima do Max Langer. Chiara diz que sabia que ele ia entender. Luiz Fernando solta a mão dela e diz para voltarem para a sala porque estão esperando por eles. Chiara diz para ele dar 1 minuto porque não quer que a vejam daquele jeito. Luiz Fernando diz que é claro e sai, deixando ela sozinha. Chiara fica chocada ao ver o anel de Domênica em cima da mesa e o pega. Domênica chega à casa de Luiz Fernando. Fica surpresa ao ver a tia e pergunta o que ela está fazendo ali. Pilar diz que foi levar a Chiara para Luiz Fernando examinar ela. Domênica diz que também foi procurar o Luiz Fernando. Mercedes diz que deve ser muito importante o que ela quer falar com seu filho, pois é a segunda vez que vai procurar por ele. Luiz Fernando se aproxima delas. Fica feliz ao ver Domênica e pergunta se ela pensou na proposta que ele fez. Domênica diz que sim e avisa que não vai compartilhar suas terras nem com ele e nem com ninguém. E não se importa se vai demorar 1 ou 10 anos em disputa legal. Eles nunca vão ser amigos, não serão aliados. E pede para ele não se meter com a família dela e nem com ela. Luiz Fernando fica surpreso com a atitude dela. Pilar diz a Domênica que ela não tem o menor direito de decidir com quem ela e Chiara fazem amizade ou não. Luiz Fernando pede a Domênica para conversar em outro lugar. Domênica diz que já falou que tinha que falar com ele e pergunta à tia onde a Chiara está. Luiz Fernando diz que Chiara está em seu escritório. Assustada, Chiara diz que não pode ser. Ela matou o filho do Luiz Fernando. Domênica vai para o escritório, chamando por ela. Chiara esconde o anel rapidamente. Domênica pergunta que diabos ela está fazendo ali. Chiara coloca o anel na mesa sem que Domênica veja. Domênica diz a Chiara que não a entende mesmo e chama ela para ir embora. Chiara diz para Domênica primeiro falar o que está acontecendo. Aí ela decide se vai ou não. Domênica diz que o que acontece é que o Luiz Fernando está brincando com as duas. Está cortejando ela enquanto a beijou no encanto. Luiz Fernando pergunta a Domênica do que ela está falando. Diz que beijou ela mesmo, mas não está brincando com ninguém.
Chiara se faz de vítima, de traída, e chama Domênica para ele. Luiz Fernando pergunta o que está acontecendo com elas, se é um mal de família fazer drama de graça. Domênica não diz nada e sai com Chiara. Luiz Fernando vê que o anel não está onde ele havia deixado e acha estranho. Sangenis diz a Luiz Fernando que seu primo tem um conhecido que trabalha em uma joalheria e vai ver se consegue descobrir algo sobre aquele anel. Luiz Fernando diz que quem matou seu filho tem que pagar. Mercedes diz a Prudêncio que Domênica está envolvendo Luiz Fernando e ele está muito confuso. Ele está se apaixonando por aquela mulher porque ela está o seduzindo e só está fazendo isso para ficar com tudo que não é dela. Mercedes diz que conhece bem esse tipo de mulher. A Carmen era assim e morre de medo do seu filho ficar com uma mulher como a Carmen. Pilar está saindo do quarto com suas malas. Domênica pergunta se ela tem certeza que vão embora. Pilar diz que acha que é o melhor para todos. Domênica diz que elas são uma família e devem ficar unidas contra quem quiser abusar delas. Pilar diz que ela fala de um inimigo, mas o beija. Não entende ela, mas há algo certo em tudo aquilo. Algo do que falou há pouco tempo com ela, que a Chiara e ela tinham que ser independentes. Domênica diz que a tia também falou dela ter ficado órfã. Pilar diz que ali alguém a machucou primeiro. Alguém que durante muito tempo ela demonstrou o quanto a ama. Alguém a quem a Chiara considera uma irmã e hoje passou de todos os limites. Domênica diz que acha que ambas passaram dos limites e de verdade nunca teve a intenção de machucá-la e promete que não voltará a fazer isso. Pilar diz que não haverá segunda vez porque nesse momento não pode confiar nela, não pode justificar tudo o que ela faz e acima de tudo porque nesse momento o mais importante é a filha dela. Pilar diz que Domênica diz que ela procura proteger Chiara, mas o conflito dela não é por causa da sua filha, é pelo Luiz Fernando e ela sente que ela odeia Chiara por causa desse homem. Chiara diz a Ernesto que quer ficar. Ernesto diz que ela quer ficar para poder ficar atrás do doutor. Chiara diz que a humilhação que Domênica fez à sua mãe vai fazer com que ela vá, sabe-se lá para onde, porque nem mesmo elas têm dinheiro para sobreviver. Ernesto diz que pode ajudar elas a começarem de novo em Puebla. Chiara pergunta que parte de que ela não quer ir não ficou claro para ele. Ernesto diz que faria tudo o que ela pedisse para ele, menos ajudá-la a ficar ali para ficar com outro, porque ama ela. Chiara diz que adoraria corresponder a ele, porque ele é um amor, mas só o vê como irmão. Ernesto diz que pelo menos já disse para ela o que sentia. Luiz Fernando chega ao bar de Gabriel. Gabriel diz que vai recebê-lo no restaurante para ele ver que ele não é rancoroso. Luiz Fernando diz que também não quer briga com ele, desde que ele não volte a cantar aquela música. André chega. Luiz Fernando diz que Neide lhe deu o recado dele, dizendo que ele queria vê-lo ali, e espera que Domênica tenha desistido de continuar com a disputa legal. André diz que não foi falar com ele como advogado, mas como o padrinho da Domênica, e se o chamou foi para dizer como ele é por estar brincando com a Domênica, a prima dela. Chiara diz a Domênica que não tem rancor por ela e espera que ela também não tenha dela. Domênica diz que não, ela é sua irmã. Chiara diz que Domênica também é uma irmã para ela e pede para abraçá-la porque amanhã vão embora e quer se despedir dela. Domênica diz para ela lhe dizer o que pode fazer para que elas fiquem. Chiara diz que pode convencer a mãe a deixar de lado seu orgulho, mas não acha que ela possa cumprir com o que ela precisa para ficar. Domênica diz, me deixa saber do que você precisa para nós duas ficarmos em paz. Dissimulada, nojenta, Chiara diz, jura que se o Luiz Fernando me quiser, você não vai fazer nada para nos separar. Luiz Fernando diz a André que em momento algum brincou com a Domênica e a Chiara. Ele não o conhece, mas ele não é assim. André diz que ele deu asas para as duas, inclusive beijou a Domênica. Luiz Fernando diz que isso foi coisa dele e da Domênica. Os dois sentiram o mesmo naquele dia. André pergunta o que ele tanto disse para Chiara, para ela estar tão iludida com ele. Luiz Fernando diz que ele e Chiara se viram de maneira amigável, só isso. E se André quiser, ele pode falar com a Chiara para esclarecer aquela situação, para que ela entenda que a única mulher que interessa para ele é a Domênica. André diz que é claro, porque as terras são da Domênica. Luiz Fernando diz, olha, senhor André,
Eu vim até aqui para falar com muito respeito e não gosto que você esteja insinuando esse tipo de coisa. André diz que está ali para proteger os interesses da Domênica. Luiz Fernando diz para ele fazer o que achar necessário, mas com briga ou sem briga, se ele descobrir que ama a Domênica, vai lutar por ela. Domênica diz a Chiara que acha que o Luiz Fernando é um homem em quem não se pode confiar, que ela pare de ficar se iludindo com ele. Chiara diz que ela pensa isso porque o Max a deixou muito mal, mas nem todos os homens são como ele. Domênica pergunta se ela acha certo que o Luiz Fernando tenha beijado e agora tente fazer ela se apaixonar por ele. Chiara pergunta como que foi que o Luiz Fernando beijou ela. Domênica diz que isso é o de menos e o que está tentando dizer para ela é que esse homem está brincando com as duas. Chiara diz que quer saber a verdade. Sabe que ela mandou Luiz Fernando para o inferno, mas pede que ela deixe investigar. Chiara diz que se o Luiz Fernando quiser ela, ele pode deixá-la em paz com o assunto das terras e pede que a prima deixe descobrir se a sua história com Luiz Fernando pode crescer ou não. Domênica diz que tudo bem e jura que não vai se meter entre eles se o Luiz Fernando realmente gostar dela. Manipuladora, Chiara agradece e a abraça. No dia seguinte, Chiara diz à mãe que Domênica prometeu deixar o caminho livre entre ela e o Luiz Fernando. Pilar diz que se ela quiser pode dar um voto de confiança a Domênica, mas ela quer ir embora dali. Chiara diz que apesar de todas as coisas feias que a mãe diz para Domênica, tem certeza de que ela continua a amando. Pilar diz que é claro, mas não quer terminar mal com ela por causa dos rompantes dela e já tomou uma decisão, quer mudar de vida, longe dali e sem depender de ninguém. Chiara diz que se aquilo é o que a mãe quer, que vá, mas ela vai ficar. Domênica está na lagoa e se lembra de um dos beijos com Luiz Fernando. Luiz Fernando chega. Domênica pergunta o que ele está fazendo ali e pede para ele deixá-la sozinha. Luiz Fernando diz que não, até ela prometer que não vai sair correndo e que vão conversar como gente. Domênica diz que então ela vai embora e vai saindo. Luiz Fernando diz: a Chiara não me interessa. Domênica para e fica olhando para ele. Pilar chora. Chiara diz para a mãe não ficar assim e não falou aquilo porque quer ver ela longe, mas simplesmente acha que chegou o momento dela parar de protegê-la. Pilar diz que desde que ela tentou tirar a vida em Miami, ela sente que precisa protegê-la porque se acontecer alguma coisa com ela, vai morrer. Chiara promete que não vai acontecer nada e diz que a mãe pode se sentir livre para refazer a sua vida como quiser, sem depender de ninguém. Pilar sai do quarto chateada. Luiz Fernando diz a Domênica que não quer continuar brigando com ela e precisa que falem do que está nascendo entre os dois. Domênica diz: nós dois? Não existe nós dois, e muito menos quando você passa o tempo iludindo a minha prima também. Luiz Fernando diz que Chiara se iludiu sozinha e se ela quiser, ele pode falar com ela e esclarecer aquela situação. Mas ali a única verdade é que ela ocupa todos os pensamentos dele. E eles se beijam com paixão.